nessa noite, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Feliz demais estar aqui mais uma vez nessa igreja que Deus confiou a esse casal de amigos, pastor Alexandre e pastora Deise. Parece que nós já nos conhecemos há muitos anos. Eu quero tributar a Deus a minha gratidão com a minha namorada de 30 anos. Só 30, Haja paciência. Minha nora, Sinara, feliz demais, irmãos, estar aqui, rever o pastor André, a sua digníssima esposa, seu menino que está crescendo. André e sua família já nos conhecem há alguns anos, da caminhada, né, André? E eu quero louvar a Deus por você estar aqui, corroborando com essa obra, o reino de Deus aqui nesse lugar, e com o pastor Alexandre e a pastora Deise. Que Deus recompense vocês, viu? Irmãos, eu estou com uma palavra no meu coração, e eu sei que essa palavra é pesada, mas eu não sou profeta covarde não, eu vou pregar ela. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Eu quero parabenizar esses músicos. Alexandre, você é privilegiado, viu? Você ter Eduardo e esses meninos aí. Que Deus continue guardando, preservando vocês, e que o coração de vocês sejam protegidos, tá bom? Capítulo 14 de Marcos, versículo 32, quem encontrou diz amém. Diz assim o texto: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou pela terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue
nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Pastor, por que é que o senhor escolheu esse texto para pregar em um culto como esse, intitulado Impacto? Porque nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, está revelado o ápice do momento em que Cristo haveria de triunfar sobre todas as adversidades que viriam em direção à sua vida. Eu quero nesta noite tomar os minutos que me é confiado para dizer a vocês que Cristo, em sua essência como Filho de Deus, Ele não obteve sucesso. Não, pastor, não. O que Cristo obteve em sua passagem pela terra foi triunfo. E eu quero falar da distinção que há entre sucesso e triunfo. Nós vivemos em um tempo onde a nossa sociedade, ela endeusa, diviniza, adora o sucesso de todas as formas e maneiras. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos a tendência a vivermos do sucesso, aplaudimos o sucesso. Alguns até chegam, irmãos, a criarem úlceras em busca do sucesso. Alguns se tornam até hipertensos, outros trilham um caminho da depressão em busca do sucesso. Resumindo, nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade que se tornou escrava do sucesso. Não é difícil perceber, quando alguém que está vivendo um ápice do sucesso, quando ela começa a perder, pastora Deise, a influência do sucesso, entra pelo caminho do ostracismo, ela cria alguma coisa, ainda que seja alguma coisa degradante, alguma coisa que venha desconstruir talvez o seu próprio caráter, tudo em nome do sucesso, para manter a influência. Há quem diga que um dos reis do popstar chamado Michael Jackson sofria da síndrome da egolatria. Ele cultuava o seu ego, tudo porque queria manter o sucesso. Essa ideologia do sucesso, irmãos, ela é perigosa demais, porque ela se tornou algo generalizado, de que apenas os mais bonitos, os mais ricos, os mais poderosos, que são muito mais felizes. Eu quero dizer que essa ideologia, ela é mentirosa. Sucesso para alguns é aquele conceito que diz que os mais bem relacionados, os mais influentes, são os mais bem aceitos pela sociedade. Essa é a ideologia do sucesso, mas não a do triunfo.
Sucesso é algo efêmero, é passageiro, é transitório. E triunfo, pastor? Triunfo é algo constante, permanente, que se constitui e inicia-se aqui na terra e permanecerá no céu para todo sempre. E quando se faz esse paralelo entre sucesso e triunfo, não existe alguém que tenha a maior referência, que é o maior alvo de triunfo, a não ser Cristo. Ele é a centralidade. Ele dividiu a história em antes e em depois. E somente triunfaremos se seguirmos ao pé da letra tudo aquilo que Ele constituiu enquanto esteve entre os homens na terra. E nesse texto que eu acabei de ler com vocês, está revelado pelo menos 3 atitudes em que Cristo, Ele tomou para que Ele obtesse o triunfo e transferisse este segredo à minha vida e à sua vida como crente. A primeira atitude para que um crente possa triunfar em Cristo é a necessidade de se entender que nós não podemos deixar as circunstâncias dessa vida mudarem o rumo do nosso coração. Cristo triunfou porque Ele não permitiu que as circunstâncias mudassem o rumo do seu coração. Cristo aqui, enquanto esteve entre nós, Ele não permitiu que em nenhum momento fosse ela da alegria, da vitória, ou as consequências negativas mudassem o rumo do seu coração. Ou seja, Cristo não permitiu que as circunstâncias fossem elas favoráveis ou desfavoráveis, mudasse o rumo do seu coração. Se você desfolhear a sua Bíblia, alguns capítulos anteriores, e fosse mais adiante no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 9, esse texto diz que há menos de uma semana, Ele é aclamado rei pela multidão. Cristo foi aplaudido. Alguns homens tinham palma nas mãos. Os idosos tiravam suas mantas e colocavam no chão para que o rei passasse por cima. E a multidão gritava: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Só que uma semana após Ele ter sido aclamado como rei, Ele está em um jardim solitário chamado Getsemane, que no original significa o lugar da prensa, aonde a azeitona ela era imprensada para que se extraísse o azeite. Ele está diante de uma situação, em menos de uma semana após, os seus amigos mais íntimos, a quem ele confiava, estão dormindo. O peso da sombra da morte está sobre ele. Pastor Amir, o que é que nós aprendemos aqui? Que esse momento de tristeza, bem como a alegria passada, ela não mudaram, pastora Deise, os rumos do coração de Cristo. Ele estava triste, sim, pela sua natureza humana. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Essa tristeza, ela não mudou o rumo do coração de Cristo.
E mesmo no momento em que ele está com a alma batida, ele continuava a dizer que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Fosse na alegria ou fosse na tristeza, o coração de Cristo permaneceu o mesmo. As circunstâncias não mudaram o seu caráter, não mudaram a sua personalidade, as suas atitudes. Por isso Cristo, ele triunfou. Triunfar, igreja, nova unção, é ser a mesma pessoa, tanto na hora da honra, quanto no momento da humilhação. É não mudar as características da nossa vida. Se alguém te humilha, seja a mesma pessoa. Se alguém tem uma atitude de desprezo contra a sua vida, seja a mesma pessoa. Não peça para Deus matar aqueles que te humilham, porque Deus, aleluia, vai preparar uma mesa, e todos verão e olharão um homem e uma mulher que sabe triunfar com Cristo. Nós vivemos um tempo onde Satanás conseguiu inserir um sentimento no coração de muitos crentes, que quando nós somos afrontados por algum tipo de atitude, Satanás consegue atingir o nosso coração. E estamos vivendo um tempo de um evangelho, irmãos, perigoso demais, e nós absorvemos um evangelho de revanche, um evangelho de vingança. Mas o Deus a quem eu sirvo e o Cristo que você serve, Ele não nos ensinou a trilhar esse caminho. Independente de quem te ofenda, de quem te entristeça, de quem te humilhe, de quem te despreze, a ordem do Espírito de Deus nessa noite é que você não mude o rumo do seu coração. Permaneça sendo a mesma pessoa, para que Deus prepare uma mesa na presença de todos eles. Deus não vai matar os teus inimigos, eles precisarão estarem vivos para verem o que Deus vai fazer na sua vida. Você recebe isso? Levante a sua mão e pode glorificar a Deus. A segunda atitude do texto revelado aqui, para aqueles que querem triunfar em Cristo: só triunfa em Cristo aquele que nunca se deixa derrotar antes do tempo. Cristo está aqui, irmãos, esmagado, debaixo da pressão da hora. Ele está esmagado pela pressão do momento. E esse momento foi tão terrível, que quando você vai para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 22, o versículo 43 diz, pastor André, que um anjo desceu do céu para o consolá-lo, o confortá-lo. O versículo 44 de Lucas 22 diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele viveu um fenômeno chamado raríssimo, hematitrose, que segundo a ciência, quando nós estamos em um nível de estresse muito elevado, há uma probabilidade de romper-se os poros, transpirarem sangue. Ele estava vivendo um momento de intensa agonia. Só que Jesus não fez o que eu e você muitas das vezes temos a vontade de fazer, quando tudo está dando errado na minha e na sua vida. E no linguajar popular, é chutar o pau da barraca, é jogar tudo pelos ares e sair correndo. Pastor, o que Cristo fez? Quando ele percebe que o sofrimento se aproximava. O texto diz no versículo que lemos, 32, ele dirige-se aos discípulos e diz assim: assentai-vos, porque eu vou além orar. E ele vai para uma parte no Getsêmani. E quando eu olhei para essa expressão, eu entendo, irmãos, que um homem e uma mulher que quer triunfar em Cristo
são aqueles que não se desesperam antes da hora. O couro está comendo, Satanás batendo de todos os lados, mas você não se desespera, você vai para o joelho. A sua alma estava batida, irmãos, e ele vai tirar o primeiro período de oração, se levanta, volta em direção aos discípulos e os encontra dormindo. Volta para o segundo período de oração, a mesma situação. Volta para o terceiro período de oração. Só que quando ele volta do terceiro período de oração, pastora Deise, ele já estava convicto de que ele iria triunfar diante de todo o sofrimento que viria. Ele estava totalmente envolvido pelo consolo do Espírito de Deus. Cristo não se deixou derrotar antes do tempo. O quadro era dramático, a hora era terrível, mas ele não estava derrotado. Ele estava em oração, esperando em Deus. Quer triunfar nesses últimos dias de intensas batalhas espirituais que estamos vivendo? Não se deixe abater antes da hora. Deus ainda é Deus. E talvez essa luta que você está vivendo seja uma permissão de Deus, sabe para quê? Para Ele te conduzir ao pódio do triunfo e alguém olhar e dizer: como pode isso ter acontecido? É porque você triunfou na oração, você triunfou debaixo da potente mão de Deus e teve a paciência para esperar o momento certo de Deus agir acerca da sua vida. Não é hora de se desesperar, é hora de acreditar que Deus ainda é soberano sobre todas as coisas e tem o controle dessa situação de tempestade da sua vida. Ele não perdeu o controle de nada, mas Ele está esperando. Qual é o meu? Qual é o seu posicionamento, irmãos? Existe muita gente, pastor André, crentes que parece que não conhece o Deus a quem serve. Se o Deus a quem eu sirvo, diz o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, que Deus tem caminhos no meio da tormenta, como é que eu vou me desesperançar de um Deus como esse? Que enquanto eu estou aqui pregando, eu sinto a presença dEle, a graça dEle, a unção dEle, o poder dEle. Enquanto eu estou pregando, eu creio que o mundo espiritual está se movendo favoravelmente à minha vida e à sua vida. E se você crê, recebe. Se não crê, recebe do mesmo jeito, como diz meu amigo Eliseu. Vai acontecer até o findar desse ano algo sobrenatural. Se você crê, erga a sua mão, recebe, porque essa palavra vem do céu em direção à sua vida nesta noite. Espere, mas espere orando, espere clamando. Ele não permitiu que o rumo do seu coração mudasse. Ele não se deixou derrotar antes da hora. E por último, irmãos, eu quero que você aguce a sua atenção, que o negócio vai apertar aqui agora. Triunfar em Cristo existe mais do que nunca uma necessidade. Para se triunfar em Cristo, nós precisamos vencer as traições dessa vida. É duro, pastor, dizer, mas eu vou dizer. Só triunfará em Cristo quem estiver disposto a vencer as tentações dessa vida. O versículo de número 42, depois de Cristo ter passado os 3 períodos de oração, obrigado. Olha o que diz o versículo 42, a parte B. Marcos escreve: eis que está perto
o que me trai. Pastor, o que Cristo estava querendo dizer aqui? Deixa eu tirar esse paletó que eu já estou suando. Pastor Almir, o que Cristo queria dizer aqui? Na verdade, é que ele já tinha consciência de que seria traído. Só que ele estava disposto a vencer aquela traição. Porque se você observar o texto, Judas já não está mais entre os discípulos, ele havia se desviado. Ele já tinha ido cumprir o propósito que Satanás incitou o coração dele de trair o rei e vendê-los por 30 moedas de prata. Para triunfar com Cristo, irmãos, nós precisamos estarmos dispostos a vencer as traições dessa vida. E nunca se viveu um tempo tão complexo como esses. Mas isso não é de se espantar, porque Mateus capítulo 24, versículo 10 diz, o próprio Cristo, que nos últimos dias muitos iriam se trair-se mutuamente. Isto é pesado, pastor? Mas é uma profecia para os dias em que nós estamos vivendo. Porque quando eu falo de traição, eu não me refiro aqui somente à questão da infidelidade conjugal, mas eu me refiro também ao sentido mútuo da koinonia, da comunhão das nossas relações pessoais, seja a área que for. Em várias áreas das nossas vidas estamos sujeitos a sermos traídos pelos pensamentos, pelas palavras e pelas atitudes daqueles que nos cercam. E não se espante do que eu vou dizer aqui, eu vou dizer sem temor, ainda que eu não volte mais aqui, que na maioria das vezes são as pessoas que nós amamos, amigos, família, filhos, parentes, irmãos, ministério. Quantas das vezes nós vivemos uma era da bipolaridade? Alguém bate no peito e diz, estou contigo. Quando é amanhã, alguém já muda de pensamento. Mas só triunfará com Cristo, irmãos, quem estiver disposto a passar por cima de tudo isso. Cristo triunfou porque ele tinha um alvo. Ele não ficou indagando o porquê da traição de Judas. Por que é que Judas me traiu? Com um sentimento de comiseração. Não, irmãos. Para triunfarmos com Cristo, nós precisamos passar por cima de um passado de traição e prosseguir para o alvo. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que esta traição que você possa pensar e imaginar. Quando você vai olhar a história bíblica, José tinha toda a possibilidade de mandar matar os seus irmãos, porque os seus maiores inimigos foram seus próprios irmãos. Tudo por causa de 2 sonhos. Quantos sonhos, irmãos? O moço sonha que 11 feixes se curvava diante de um feixe que era o dele. O segundo sonho, o sol, a lua, as estrelas se encurvavam, se inclinavam diante dele. Olhe para cá. Você nunca será invejado e traído por causa de coisas pequenas. Alguém vai te invejar por causa de coisas grandes. Por causa de 2 sonhos, Satanás incita o coração dos irmãos de José para matar os seus sonhos, exterminar com a sua vida. O que eles fizeram, pastor? Primeiro, eles tomaram a túnica de José que Jacó havia feito. Segundo,
lançaram ele dentro da cisterna. Só que a terceira atitude dos irmãos de José foi o trampolim para que ele triunfasse. Venderam José para o Egito, não para ser escravo, e sim governador de todo o Egito. E nem isso mudou a postura de José. Sabe o que ele faz no capítulo 43 de Gênesis? Ele prepara um banquete, pastora Deise, para aqueles que queriam matar e apagar a sua história e os seus sonhos. Eu quero resumir essa mensagem e terminar ela aqui dizendo que quantas das vezes a nossa mente trabalha e fica a pensar nas situações adversas que estamos atravessando e que atravessamos no passado. Só que Deus está dizendo nessa noite para que você pegue tudo isso, delete isso do HD da sua mente e do seu coração, porque ainda que você tenha sido traído como José foi, ainda que você tenha sido lançado na cisterna como José foi e tomaram a sua túnica, 13 anos, irmãos, de sofrimento de José não se equiparou a 80 anos de honra no Egito. Vai para Gênesis capítulo 50, o texto diz: e José viveu e morreu com 110 anos, se assenta no trono do governo do Egito com 30 anos e vai morrer com 110. Tudo que Deus faz é muito maior e proporcionalmente grande daquilo que o diabo tenta contra a tua vida. Até hoje você não entendeu nada. Pastor André, levante a mão. Só que o que Deus vai fazer, depois de tudo que Ele colocar no seu devido lugar, Deus será glorificado na nossa história de vida. O Espírito de Deus está aqui nesta noite na nova unção, arrancando do nosso coração todo sentimento de amargura, de tristeza, de ódio que tenta penetrar no nosso coração, porque tu és um José desta geração. Deus vai te fazer triunfar. Se você crê nisso, levante a sua mão, fica de pé nesta noite glorificando a Deus, porque nós vamos adorar, e eu quero orar por vocês nessa noite, neste lugar. Eu se lhe manda lá machandarabaragas. Levante as suas duas mãos, crente, ao alto. Levante as suas duas mãos ao alto. Adore, Eduardo, adore com o hino do céu. Eu quero orar por esse povo. O Espírito manda lá e achuri comanto rebaragas. Delemanto e de comanassaitos. Repromanaço e delevachanto. Alabaramassaitos. Ele mandará baraça. Pastor Alexandre, eu vou quebrar um protocolo aqui antes do Eduardo. Irmãos, depois você vai passar algo na sua mão. Segura a mão desse crente aí, cata a mão dele assim, ó, e levante as mãos assim, todos juntos. Levante. Pegue na mão desse crente. Adore. As tribulações desse tempo presente eleva-se, ai, não se comparam com a glória. Oh, Espírito de Deus, as tribulações, Deus, deste tempo presente, eu creio, não se comparam. mãos erguidas lá em cima, crente, que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, há um bálsamo de cura ao coração. Aleluia. O que o Senhor tem
preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem. Meu Deus, coisa linda! O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nova unção! O teu Deus está presente nesse tempo. Aleluia! As tribulações, A cura de Deus aqui hoje. neste tempo presente, Há uma nova história. não se compara. Meu Deus, há um divisor de águas aqui hoje. Toque, meninos, toque. As tribulações deste tempo presente não se compara, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Segura aí, Dudu. Segura aí, a unção de Deus está aqui. Escute, olhe para cá. Pastor, José poderia ter sido levado ao trono do Egito sem que ele pudesse passar por todas as lutas de 13 anos. Sim, Deus poderia, num estalar de dedos, ter colocado José para se assentar no trono de governador do Egito. Mas qual seria a história que seria contada, que seria deixada, registrada nos anais da história? Nenhuma. Talvez você está aqui hoje pensando em todas as lutas, todas as frustrações que você passou lá atrás, e quantas das vezes Satanás quer inserir isso no nosso coração, achando que Deus não tem o controle. Ei, olhe para cá. As lágrimas que rolaram do seu rosto, todas as decepções que você passou, elas não foram em vão. Elas tiveram um propósito de Deus, para que Deus te fizesse chegar aonde Ele já estabeleceu que você e eu chegássemos. Portanto, Satanás quer que você mude o rumo do seu coração. Permita que o seu coração se encha de ira, de ódio, mas ele perdeu nesta noite. O nosso Deus está aqui, vai te fazer você chegar aonde Deus determinou que você chegue, mas com coração puro, com coração limpo, com coração transformado pelo Espírito de Deus. E eu quero lançar um desafio aqui agora. Pastor, eu preciso vencer alguns sentimentos que tentam me corroer por dentro, porque eu sei que Deus vai me fazer triunfar diante da minha caminhada, ainda que ela tenha sido árdua, ainda que ela tenha sido cheia de obstáculos, ainda que ela tenha sido cheia de Getsemane. Eu quero convidar a você, moço, você moça,
Você é obreiro, saia do seu lugar, vem para pertinho do pastor Almir aqui. Eu quero orar por você nesta noite. Dudu, vocês cantaram a penúltima canção que vocês cantaram. Eu quero que você lembre dela aí. Prepare ela aí agora. Ela ficou gravada na minha mente e no meu coração. A penúltima canção. Saia do seu lugar. Eu quero orar por você aqui. Pastor, eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida e que eu vou triunfar em Cristo. O diabo não vai prevalecer. Saia do seu lugar. Eu quero orar por você aqui. Isso não é chavão de pregador. Tem uma nova história. Aleluia. Elemanto neremacion elevachandarai. Aleluia, venha crente, eu estou te esperando, venha. Lutamos com armas de fé. Glória a Deus. E nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Pastor André e a esposa, sai daí de trás, vem para cá. Eu quero orar por vocês. Em meio às tribulações, Espírito de Deus, o nosso Deus é aleluia. vencedor. Nós o adoramos. Glórias. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Vai adorando a Deus aí, você Os que está aí atrás. reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias de nós enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O teu nome imutável é. Imutável como um trovão, impetuoso poder. Que venha aos céus, nós proclamamos poderoso. Meu Deus, a glória de Deus desceu aqui. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Meu Deus, aleluia. Que venha aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso.
e vem aos céus, e vem aos céus. Grandioso é. Eu quero ouvir a igreja orar. Glorifique a Deus. Eu vou orar agora. Há uma nuvem da glória do Deus Israel. Ele manda sui de orevas candaravagas. Ele promete anúncio remite a candaçaios. Premica babácio e delevasio que ao monte assaios. Sim, Senhor, Ele é mais de oremi candaçou e faciando. De comanda é bagastio e delevonciai de trapaçados. De comanda laço e delevastiai. Deus. Pastor Alexandre, vem cá. Eu quero orar agora. Eu vou lhe pedir um favor. Fique aqui perto de mim. Deus colocou na tua mão e da pastora Deise azeite e vinho. E você sabe muito bem disso, né? O Espírito de Deus me comunicou algo aqui em cima agora, alguns minutos atrás. E disse: diga ao meu servo Alexandre, que para cada afronta do adversário dele, eu darei a ele o nível mais elevado de tudo que ele desejar no coração. Tu já semeou na vida de muita gente, e essas sementes germinaram. O teu Deus conhece a tua estrutura e sabe muitas das vezes quando tu estás abatido, ferido. Só que Deus diz: diga a Ele que eu mudo o panorama. Para cada afronta eu darei dupla honra. Ele é dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele tem tesouros escondidos. Porque hás uma excelência nas tuas mãos. E quando tu estás a ministrar aqui, o céu fica a observar esta casa e a tua postura. Deus ainda tem rainhas de Sabá. Que podem trazer o ouro para constituir o projeto. Eu nunca imaginava em sã consciência que estaria aqui nesta noite. Porque pelos anos que muitos me conhecem, eu nunca fui de pedir agenda para ninguém, mas eu sei que Deus me trouxe aqui hoje. Porque pode se levantar quem quiser, Satanás com a sua tropa, mas Deus não vai permitir que ele prevaleça, porque tu irás triunfar diante de Deus, de todos os projetos que aqui está e aqui no teu coração. Abra as tuas mãos assim, fechem elas. Eu vou orar por vocês aqui agora. Eu vou pedir para você descer e orar pelo pastor André e pela esposa dele, junto com a pastora Deise. Igreja, estenda as mãos para cá. Pode descer ali, pastor Alexandre. Ministre Eduardo, mais um pouquinho dessa canção. Levante as mãos para cá.
Quem é vitorioso aqui? Aleluia. Como um trovão impetuoso, Poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso. Aleluia. És, grandioso. Deus te abençoe, filha. Como um Te trovão faça vencer todos os obstáculos. Que Deus te abençoe, moça. Que Deus te guarde. Que realize os seus sonhos. Que Deus continue te guardar, Alexandre, dentro daquele táxi. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, moça. Abre as tuas mãos, recebe. Vença todas as afrontas. Saia daqui, moço. Por demais abençoados nessa noite. Levanta o nível. Sobe o nível. Levante a sua mão em adoração. Só quem crê que Deus ainda é poderoso. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso. Aplauda mais forte, irmãos. O céu está sobre este ambiente.